Perguntou-lhe Pedro: dize-me, vendeste portanto aquele terreno? Ela respondeu: sim, portanto. Ela não sabia nada, né? O marido já tinha sido morto, já sido enterrado lá. Ela ficou viúva 3 horas, quando sai essa pergunta, né? Então ela ficou viúva por 3 horas. Porque depois ela morreu, né? Mas é interessante. Ela disse: sim, vendemos portanto. Então Pedro disse: por que é que combinaste entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido. Eles te levarão a ti também. Imediatamente ela caiu aos pés dele e expirou. E entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos os que ouviram essas coisas, né? Sem dúvida, né? Mas talvez hoje o Senhor Deus não vai agir da mesma forma. Talvez você vai prometer 100 e vai dar 50, mas vai ficar assim mesmo, né? Só que está marcado lá em cima, está registrado o que você fez, né? E um dia vai ter um acerto, não é verdade? Se não nessa vida, lá no tribunal de Cristo. Então nós precisamos ter temor, sim, nós precisamos ter cuidado, né? Nós não estamos brincando de povo de Deus, nós somos o povo de Deus, né? Ele nos ama, é um Pai bondoso, Ele nos ajuda todos os dias, não é verdade? Mas se precisar corrigir, Ele corrige também, como nós corrigimos nossos filhos para que eles andem melhor na presença nossa, né? Então Deus faz a mesma coisa. Nós precisamos ter cuidado. Então, por causa dessa mentira, eles morreram. A consequência foi a morte. Era uma punição bastante severa. Agora eu queria que nós olhássemos uma coisa, né? Vamos para Romanos, capítulo 6, e o verso 23, né? Nós sabemos de cor. Bom, acho que todos sabem de cor, né? É Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando nós pensamos no pecado, conforme nós estamos pensando, quais as consequências, né? O salário do pecado é a morte. Nós podemos ler assim: a recompensa do pecado, ou a recompensa de uma vida no pecado, é a morte, né? E quando se trata do próprio cristão, então nós sabemos que o pecado vai trazer a morte física, né? Às vezes a gente pensa, mas a morte física é bom, né? Porque a gente vai para a glória, não é lógico, né? Se você é um salvo, mesmo que você pecou e pagou com a morte, né? A consequência daquele pecado foi a morte, você vai para a glória. Mas pensa bem, nós temos lá registrado no livro do Senhor que nós vamos viver 70 anos. Falta um pouquinho para minha esposa dele, né? Nós vamos viver 70 anos. Aí de repente a gente faz aí como nós falamos, uma besteira, né? E não se arrepende, não muda a atitude, e de repente a nossa vida é cortada aos 40. E daí? Nós morremos aos 40, mas nós tínhamos 70 previsto por Deus, né? E nós perdemos 30 anos de serviço que ia nos dar galardão, recompensa, riquezas na eternidade, né? E nós perdemos. É uma perca muito grande, é um prejuízo muito grande. Então o cristão, ele deve lembrar, né, que ele precisa manter a sua fidelidade, manter a santidade, ele tem que procurar sempre servir ao Senhor, né? E o homem, de um modo geral, ele está perdido por causa do pecado, né? No capítulo 6, o verso 23, nós então lemos que o salário do pecado é a morte, né? E no capítulo 3, Paulo fala: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, sem dúvida, o homem
no seu pecado, a pessoa que não é convertida ainda, ele está no pecado, né? E ele está destituído da glória de Deus. Ele não vai alcançar a glória de Deus, né? Ele carece da glória de Deus conforme a proibida, né? Então é interessante, destituído e carece, né? Então a pessoa perdeu a glória, mas ele precisa dessa glória. Então quando nós entendemos isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar conhecer o Senhor Jesus Cristo, procurar receber o perdão de Deus, para que nós possamos ter salvação, ter vida eterna, né? E toda pessoa que não é convertida precisa reconhecer o seu pecado, precisa se arrepender e precisa buscar o Senhor. Vamos para Atos capítulo 3, para concluir o nosso pensamento. Em Atos capítulo 3, nós temos no verso 19 as palavras de Pedro, né? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor, né? Então, na verdade, o ser humano ele está destituído da glória, ele está perdido no seu pecado, mas se houver o reconhecimento, se houver o arrependimento, se houver a conversão, então vai haver perdão, vai haver a salvação, vai haver a paz, né? E eu gosto dessa frase, para que sejam apagados os vossos pecados. A atualizada fala, para que sejam cancelados, né, os vossos pecados. Então é bem interessante a gente pensar que o Senhor apaga, né? Quando você apaga ali, não dá para ler mais, né? Enquanto está a letra ali, você está vendo, mas quando você apaga, aí acabou, não dá para ver mais, né? Apagou mesmo. Então é isso que Deus faz com os nossos pecados, né? Quando nós nos arrependemos, quando nós chegamos a Cristo e aceitamos Ele como nosso Salvador, o que o Senhor faz é apagar os nossos pecados. E uma vez apagando os nossos pecados, então vem o tempo de paz, né? Tempo de refrigério na vida da pessoa. A pessoa passa a ter paz a partir do momento que ele se converte ao Senhor Jesus Cristo. Então, esses passos são importantes: reconhecimento do pecado, arrependimento do pecado e conversão, não é, ao Senhor. Essas coisas precisam. Hoje, nós estamos tendo assim um evangelho pregado que na verdade não é o evangelho de Cristo, né? Não é o evangelho da Bíblia. É pregado hoje um evangelho que a pessoa não precisa se converter, né? Eles falam, vem como está, fica como está, né? E é assim, esse é o evangelho. Então, não precisa mudar nada, sua vida pode continuar do mesmo jeito, só você dizer que é um crente, né? Mas isso, irmãos, não resolve nada, né? Por isso que Pedro fala, olha, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Tem que haver a conversão. Conversão é mudança de rumo, é mudança de vida, é transformação, né? Então é preciso que haja essa conversão, sim. E se não houver a conversão, não há salvação naquela vida, né? Então o que mostra ao mundo que a pessoa é um salvo é a conversão, é a mudança de vida, mudança de atitude, né? Então, quando nós nos arrependemos, nos convertemos, então nossos pecados são apagados, né? Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 10. Carta escrita aos Hebreus, e no capítulo 10. Versículo 16. Disse o Senhor, este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. E acrescenta, e não me lembrarei mais dos seus pecados e de suas iniquidades. Que coisa, não é? É Deus que está falando. E Ele está dizendo, olha, eu não me lembrarei mais dos seus pecados, né?
E eu creio que é por isso, irmãos, que a gente é feliz, não é? Não importa se a gente está no submundo das drogas, não importa se a gente viveu no adultério, não importa se a gente viveu na prostituição, se a gente fez coisas erradas nesse submundo, isso não importa, né? Porque o nosso Deus, Ele vai perdoar, Ele vai apagar, né? E Ele disse que não vai se lembrar mais. Então, nós, às vezes, perdoamos, mas ficamos lembrando, né? Fulano fez isso, Ciclano fez aquilo, né? Mas Deus não. Ele disse, eu não me lembrarei. Ele não vai lembrar. Então, por isso, aquela pessoa que teve uma vida que, como nós às vezes falamos, suja, né? Ele está limpo. Ele vai chegar diante de Deus com a cabeça erguida. E ele não vai ter vergonha do seu Criador. Porque Deus disse, eu jamais me lembrarei dos seus pecados para sempre. Não é? Deus vai apagar, Deus vai cancelar de uma vez por todas o pecado. Então a gente dá graças a Deus por isso. Né? Se não fosse isso, como nós chegaríamos diante de Deus? Né? Com tantos erros, tantas falhas, mas Ele perdoa, Ele purifica, né? E Ele nos aceita na presença dEle. Ele jamais vai chegar e vai dizer assim, você lá na terra fez isso. Ele não vai falar, porque Ele já perdoou, Ele já apagou e Ele esqueceu. Que coisa boa, né? Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos uma vida cristã sincera, reta, diante do Senhor. Amém.